palavra de Deus. Josué, capítulo de número 6. Vamos ainda falar um pouco mais sobre a importância da organização da célula. Como é importante termos uma célula bem organizada, amém? Eu não vou cansar de falar nesse assunto, irmãos, porque eu entendo que é muito importante nós termos esse cuidado com a nossa célula. Josué capítulo 6. Amém? Amém. Vamos lá. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Glória a Deus. Como é que nós podemos pegar um texto como esse e usarmos e traduzirmos ele para falar sobre organização de célula? Você vai entender. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar nesta noite. Preste bem atenção para você entender. O povo de Israel, eles saíram do Egito, tá? Saíram do Egito. Tinham saído de lá já 40 anos atrás. Saíram do Egito, era um povo assim, desmotivado, era um povo desanimado, era um povo que a autoestima deles era péssima, estava muito para baixo. Por quê? Porque foi um povo que ficou debaixo de um jugo de escravidão por 400 anos, sendo humilhado, maltratado, trabalhando em serviço forçado, apanhavam para trabalhar. Sabe qual era, nos últimos anos, nos últimos assim, 80 anos do povo de Israel, sabe qual eram as funções principais deles no Egito? Era fazer tijolo para construir cidades. Nem era a construção da cidade, era fazer o tijolo. E o que eles faziam? Eles amassavam o barro, cortavam o capim, porque o tijolo da época ele era feito com capim ia no meio para poder dar a amarração para não quebrar o barro. Então você imagine só, um povo que passava o dia todo apanhando, vivendo mal, sendo maltratado, sendo humilhado, e trabalhava o dia inteiro assim, ó, ou amassando barro, ou cortando capim. Se imagine, aproximadamente 80 anos, só olhando para baixo, só olhando para baixo, só olhando para baixo. Esse foi o povo que saiu do Egito, desmotivado, desanimado, a autoestima lá embaixo. Cometeram um monte de erros nessa caminhada, por isso que durante 40 anos eles ficaram vagando no deserto. Deus usou esses 40 anos para tratar esse povo, para ensinar esse povo. Por quê? Porque entraram em Canaã e conquistar a terra de Canaã era a missão de um povo destemido, de um povo valente, de um povo guerreiro, que Israel, quando saiu do Egito, não era. E principalmente porque eles não tinham uma vida de relacionamento com Deus. Não tinham. Nesses 40 anos, Deus tratou eles também nesse aspecto.
É por isso que a gente precisa entender, irmão. Precisa entender, tudo tem um tempo na nossa vida. E esse tempo que às vezes Deus permite que exista, que para nós às vezes parece que é um século, é o exato tempo necessário para Deus tratar a nossa vida em todos os aspectos, tratar espiritualmente, para que tenhamos uma vida espiritual, e em alguns casos para tratar emocionalmente também. Porque não adianta o camarada, irmão, está cheio do Espírito Santo, mas o coração dele precisa ser tratado. Aliás, quem tiver mágoa no coração nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Pode ter uma experiência do Espírito Santo, mas não vai ter uma vida do Espírito Santo. Então é um tempo de tratamento. Então Deus tratou o povo, ok? Amém. Depois que Moisés morreu e Josué assumiu a liderança do povo de Israel, a nação de Israel estava em um dos momentos mais importantes espiritualmente falando. Eles estavam motivados, eles começaram a ver a mão de Deus com eles, porque nesses 40 anos Deus fez um monte de coisa através da vida de Moisés e continuou fazendo através da vida de Josué. Então eles estavam vivendo um momento espiritual fantástico. Era só entrar em Canaã e tomar posse, que foi de fato o que aconteceu. Eles entraram em Canaã e foram conquistando os povos, venceram Jericó, tiveram uma experiência na cidade de Ai que não foi muito positiva, mas depois retomaram novamente, foram lá, expulsaram os amalequitas, venceram alguns gigantes, e aos poucos foram tomando posse da terra de Canaã. Então eles estavam vivendo um momento espiritual. Então olha só, analisa bem. O povo de Israel resolve sair do deserto e ir para Canaã. Havia uma cidade no caminho deles que se chamava Jericó. Jericó estava situada estrategicamente no ponto aonde Israel teria que passar para conquistar Canaã. Se eles entrassem por outra parte, eles não teriam o mesmo êxito. Eles tinham que passar por ali. E Jericó disse que não deixava eles passarem. O que fez Josué? Disse para o povo assim: vamos marchar, vamos avançar, vamos conquistar a Canaã, vamos entrar, se for preciso vamos vencer Jericó. E o povo estava motivado, e o povo disse: sim, nós vamos. Aí você quer ver? Eu vou ler de novo. Jericó estava rigorosamente fechada. Por que eles estavam com a cidade fechada? Alguém prestou atenção na leitura? Não. Por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. O que Jericó fez? Jericó disse: ó, vem vindo um povo aí que é forte, um povo que é valente, um povo que Deus está com eles, prodígios estão acontecendo, então nós vamos se fechar. Fecharam Jericó para Israel não passar por Jericó. É aqui que você precisa entender, irmão, que vocês estão vivendo um tempo. Tem célula aqui que tem 4 anos, tem 5 anos, tem célula que tem 3, tem 2, tem 1, tem célula que já aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro, reformulou, trocou de líder, trocou de pessoas do núcleo, entrou gente, saiu, ganhou, batizou, virou, mexeu e tal. Agora se posicionou espiritualmente. Se posicionou, é uma célula tratada, é uma célula que Deus está agindo, é uma célula que Deus está abençoando, irmãos de oração, irmãos que jejuam, irmãos que fazem tudo com seriedade, andam na obediência, estão comprometidos com o reino de Deus. O que o diabo faz? Ali tem uma célula que Deus está com eles. Vamos fechar Jericó. Fechou. Ninguém entra e ninguém sai. O diabo está trabalhando, irmão, cercando a rua, impedindo aquele não convertido a ir na célula, impedindo aquele não convertido a entregar a vida para Jesus. Por quê? Porque ele sabe que o dia que aquela pessoa for na célula, Jesus vai tocar na vida dele, porque a célula agora é uma célula que tem a presença de Deus.
ninguém entra e ninguém sai. O inimigo está agindo, fechando a rua, impedindo que aquele vizinho venha na cela. Tem célula aí que está funcionando há quase um ano, que o vizinho nunca foi convidado. Ah, uma hora eu vou. Às vezes o irmão fica chateado, fica triste. Irmão, você está trabalhando na cela? O diabo também está trabalhando. Quando acontece isso em Jericó, o que Josué faz? Diz, pois é, gente, fazer o quê, né? A gente fez nossa parte, né? A gente fez nossa parte, agora vamos fazer o quê? Não. 3 coisas importantes você precisa aprender. Na nossa vida é assim, e na cela não é diferente. Na cela nós encontramos sempre desafios. Na nossa vida também não é diferente. Na nossa vida também nós encontramos desafios. E tanto na nossa vida como na cela, nós encontramos desafios fáceis, difíceis e os impossíveis. Desafio fácil: produzir uma célula legal. É fácil, não é fácil não? Agora é fácil. Você aprendeu a fazer quebra-gelo, você aprendeu a fazer dinâmica, você aprendeu a compartilhar a palavra, você aprendeu como é que administra o louvor, você aprendeu a fazer uma oração, você aprendeu a ler um versículo da Bíblia, você aprendeu a fazer um lanche legal, bacana, para oferecer para as pessoas. Tem desafio para nós que é fácil. Hoje você vir no trilho do crescimento e ir na cela é algo difícil para você? Não, é algo fácil. Mas é um desafio, não é um desafio. Não é um desafio sair todo dia de casa, toda terça-feira de casa e vir participar do trilho do crescimento. Não é um desafio sair na quarta, ou na quinta, ou no sábado, ou na segunda e ir na tua cela participar dela. É um desafio. Não é um desafio sair no domingo, estar aqui na igreja, às vezes deixar um compromisso, ou não ir num compromisso, para poder estar aqui no domingo, ouvir a palavra. É um desafio, mas é um desafio fácil. Fácil de cumprir. Agora tem os desafios difíceis. Aqueles que requerem de nós um pouco mais de esforço, um pouco mais de comprometimento, para chegar no desafio do impossível e ver a mão de Deus agir. Primeiro eu preciso me dar bem no desafio fácil e no desafio difícil. O problema é que a maioria das pessoas querem pular isso aqui, irmão, o fácil e o difícil. Dá um desafio para ele fazer um quebra-gelo, ele não faz. E é fácil, ele não faz. Dá um desafio para ele participar do trigo, ir na célula, vir na igreja, compartilhar a palavra, que é um desafio um pouco mais difícil, para ele não faz. Aí quer ver a mão de Deus agir. Irmãos, 3 desafios da nossa vida. Os 2 primeiros somos nós que temos que ultrapassar. Tem desafio na célula que é difícil, irmão. Às vezes tem aquela pessoa lá, você tem que ir na casa dela buscar ela para levar ela para a célula. É difícil. Às vezes fazer o lanche da célula é difícil, não é? Eu sou o tipo de pessoa que não me queixo, jamais. Em tudo que eu sempre faço com excelência. Quando eu levo o meu lanche na célula, irmãos, eu vou lá e compro o melhor. E olha, os irmãos sabem, tem dia que eu vou na célula e não como lanche. Mas não é por isso que eu não vou comer, que eu vou comprar qualquer coisinha para levar na célula. Eu vou lá e compro o melhor. Mas eu já teve dia de rapar moedinha dentro do carro para completar o dinheiro para comprar o lanche. Já comprei lanche para a célula no cartão de crédito, que naquele momento não tinha o dinheiro. Foi difícil. Naquele momento foi difícil. É um desafio difícil. Agora eu pergunto a você: Deus vai fazer o difícil? Não, Ele não vai fazer o difícil, irmão. O difícil é você que tem que fazer. Ele está esperando, porque a Bíblia diz assim: se foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você passar pelo desafio fácil e pelo desafio difícil, quando chegar o impossível, deixa que Ele faça. O povo de Israel já tinha feito o fácil. Chegou a hora de fazer o difícil. Quando eles chegaram diante de Jericó se fechou, eles não desistiram. Eles disseram: vamos para a etapa do difícil e vamos deixar o impossível para Deus. Qual era o impossível, irmãos? Derrubar as muralhas de Jericó. Era impossível.
derrubar aquela muralha que o diabo tem colocado na frente das pessoas, às vezes algumas até da tua própria família, e que está impedindo elas de vir para a igreja, de ir para a célula, de aceitar Jesus. Essa é uma tarefa impossível para o ser humano. É um desafio que cabe a Deus, mas Deus só vai fazer se você primeiro cumprir com o desafio do difícil. Aqui que entra a história da importância de uma célula organizada. Nós já estamos tentando organizar as células, irmãos, faz muito tempo. Organizar em que sentido, irmãos? Para a gente andar assim, ó, bem alinhadinho. O líder e os irmãos em núcleo, junto com a igreja no todo, andar bem alinhadinho. Porque a gente sabe que o diabo está lá fora trabalhando e erguendo as muralhas. A gente sabe disso. A gente tem a experiência, a gente tem o entendimento, a experiência, a gente sabe que pensa que o diabo ele não dorme de tocar. Então a gente vem tentando organizar ao longo do tempo. De que maneira? Levando os irmãos a terem comprometimento com o reino de Deus, com a obra de Deus, ganhar alma. Levando os irmãos a terem comprometimento em oração, orar 15 minutos na igreja, orar 15 minutos na célula. Jejuar, a gente vem ensinando a ler a Bíblia, compartilhar a palavra, fazer com que levar o Espírito Santo por meio da célula, para que o Espírito Santo haja, porque a gente sabe que a qualquer momento vai surgir as muralhas de Jericó que vão tentar impedir a célula de avançar. E a hora que essa célula não estiver bem organizada, é a hora que a célula perece. Ela não vai adiante. Ela trava, e aí aonde acontece? O diabo começa a criar confusão, contenda dentro da célula. Começa a plantar. Por isso a gente tem que estar bem organizado, bem organizadinho. Lembra que eu falei um dia aqui sobre a casa de Marta e de Maria? Marta ficou na correria, Maria ficou aos pés de Jesus. Quando a célula não é bem organizada, vira só correria. Faz um monte de coisa, mas não faz o principal, que é estar na presença de Jesus. E o milagre é só Ele que faz. O impossível de derrubar as muralhas é Ele que faz. Quando eles chegaram diante de Jericó, Josué, o povo disse assim: agora, o que nós vamos fazer? Josué disse assim: vamos pedir para Deus. Para quem Deus deu a direção, irmão? Para quem que Deus deu a direção? O que fazer? Você sabe que esse é o grande problema, sabe que esse é o grande problema de algumas pessoas que estão trabalhando no reino de Deus? É que elas não entendem. Pastor, mas Deus fala comigo também. É lógico que Deus fala, mas quando se trata de algo coletivo, Deus nunca vai falar individualmente com cada um. Deus vai falar apenas para o líder. Quando a estratégia é uma estratégia pessoal, é algo relacionado com a tua vida pessoal, Deus vai falar contigo. Se for preciso, vai falar contigo. Se for preciso, vai usar alguém, vai usar de muitas formas. Mas quando é algo relacionado com o seu reino, que abrange coletivamente um grupo de pessoas, Deus nunca vai falar por debaixo. Você acha que Deus vai revelar para todo mundo a mesma coisa, para confirmar? Não. O povo de Israel disse assim: nós não sabemos o que fazer. Josué disse: eu vou perguntar para Deus. Para quem Deus falou? Para quem Deus deu a estratégia? Para Josué. É isso que a gente tem que entender, irmão. Tem que entender que quando vem uma estratégia, quando Deus dá uma estratégia para o líder da igreja, para o líder da célula, para o líder do trabalho, quando Deus dá a estratégia, é porque é a estratégia que Deus vai usar para fazer com que o milagre aconteça, para que Ele haja. Teve célula, irmão, que criou um monte de atividade, de evento aí para levar gente nova e não conseguiu levar. Nós fizemos uma edição apenas da Noite do Amigo. Quem entendeu e acatou a palavra profética, a palavra de comando do líder, que foi para quem Deus deu a visão e entrou no projeto, teve o resultado. Teve, levou o visitante. É isso que nós temos que entender, irmão. Nós temos que entender. Deus deu a direção para Josué. Josué chamou o povo e disse assim: Deus mandou fazer dessa maneira. Você acha que não teve gente que reclamou? Teve. O que Josué fez?
Se você observar no texto que eu li aqui, depois se você quiser continuar lendo em casa o restante, você vai perceber isso. Deus só disse assim para Josué: você pega a arca da aliança, pega o povo, pega os sacerdotes, pega as trombetas, pega os soldados armados e coloca eles ao redor da cidade. Só andar ao redor dela 6 dias, uma volta por dia, depois volta para o acampamento. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, somando todas dá 13 voltas. Vocês vão dar no último dia, na 7ª volta, vocês der na 13ª volta, vocês vão dar lá, só começar a gritar gritos de júbilo, gritos de louvor, gritos de adoração a Deus, e eu vou derrubar a muralha. Foi isso que Deus mandou fazer. Josué chamou o povo e disse: olha, Deus mandou fazer assim, assim, assado. Provavelmente ele vem dizer assim: mas sei lá, é tão chato ficar. Aonde que isso pode dar algum resultado? Aí sabe o que Josué disse? Josué disse assim: nós vamos dar 13 voltas, só que nós não vamos abrir a boca. Em 12 voltas ninguém fala nada. Só na 13ª vocês podem abrir a boca, mas é para gritar, não é para conversar. Você pode ver que Deus não falou isso com ele. Foi uma estratégia dele. Por quê? Porque ele percebeu que haviam pessoas no meio daquele povo que já estava começando a reclamar da estratégia, porque não entenderam. Por que não entenderam, irmãos? Porque a estratégia não havia partido deles. E às vezes, quando não parte da gente, a gente acha que a nossa ideia é melhor. Não é assim? A gente sempre acha que a nossa ideia é melhor que a dos outros. Que eu sempre tenho a ideia melhor. Não, mas se fosse eu faria assim. Irmãos, certo ou errado, quando Deus dá estratégia para o líder, e o líder segue a direção de Deus, Deus assina embaixo e honra e abençoa. Por isso Josué disse o quê? Não falem nada, apenas caminhem ao redor. Voto de silêncio. Irmão, você quer ver Deus agir na tua célula e derrubar as muralhas que impedem ela de crescer, de levantar pessoas para o núcleo, de batizar pessoas? Você quer ver isso acontecer? Incentive os irmãos da tua célula a não reclamarem de nada, a pegarem a visão e não reclamarem de nada, apenas fazer aquilo que lhe cabe a fazer. Não, a visão é essa: Deus mandou fazer isso, não importa, vamos fazer. Você vai ver como aí Deus está comprometido. Israel foi lá, irmãos, marchou. Primeiro dia deram uma volta, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, 7º dia. Não aconteceu nada. Não se via nem um cascalho da muralha caindo. Mas eles fizeram exatamente do jeito que Josué havia ordenado. Quando eles começaram a dar a 7ª volta, nesse ponto, irmãos, o pessoal de Jericó já estava assim já. Olha os bobão lá. De novo, lá vem ele de novo. Hoje aumentou, hoje uma volta não está resolvendo, hoje eles estão dando mais volta. Deixa eles aí, coitados. Já não acreditavam mais que ia acontecer. É exatamente isso, irmãos. Deixa o diabo pensar que está tudo perdido. Deixa o diabo achar que Deus te deixou lá e que não está fazendo nada, que a tua célula está parada. Deixa ele pensar. Quando eles deram a 7ª volta, e Josué disse assim: agora é a hora de dar brados de vitória. E o povo começou a gritar. Fizeram uma escavação alguns anos atrás, aonde estava Jericó, e fizeram a escavação e derrubou uma tese que existia, que o muro de Jericó tinha caído, agora não me lembro se era para dentro ou para fora. Era uma tese que existia, que ele tinha caído para dentro, para a esquerda, o povo de Israel empurrou o muro e caiu para dentro, uma coisa assim, e matou a maior parte do pessoal de Jericó, morreu esmagado debaixo do muro, porque o muro caiu para dentro. Era uma tese. E agora houve uma escavação, acho que, se não me engano, há 40 e poucos anos atrás, e eles descobriram que o muro de Jericó não caiu nem para fora nem para dentro, ele afundou.
Ele afundou e caiu, ele foi esmagado para baixo. Por quê? Porque foi algo sobrenatural. A mão de Deus fez com que o muro de Jericó afundasse na terra. E o povo de Israel entrou e conquistou a cidade. A hora que Deus botar a mão, não tem quem impeça. Quando Deus bota a mão, nada impede da pessoa se converter, ser transformada, mudada. Você vai ver a pessoa chegar diante de ti chorando, dizendo: pelo amor de Deus, eu quero Jesus para minha vida. Faz a tua parte, mantenha a célula organizada, busque de Deus, ande na visão e deixa que o impossível, o desafio do impossível, deixa que Deus vai fazer. Se coloque em pé em nome de Jesus. Isso vale para a nossa vida também, tá, gente? Isso vale para a nossa vida pessoal também. Porque às vezes nós ficamos focados lá, ó, fazer o impossível. Não, faz o que é possível aqui, ó. O difícil eu faço, faz. Deixa o possível para Deus fazer. Feche os seus olhos um instante. Se puder colocar a mão direita sobre o teu coração, coloque. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mudar o coração do homem, somente Deus pode fazer. Deixe Deus mudar o coração do ser humano. Faz a tua parte, faz com excelência na célula. Se você vinha fazendo as coisas assim de qualquer jeito, quando era o teu dia de levar o lanche, você fazia um lanche qualquer para levar. Quando era o dia do quebra-gelo, você preparava um quebra-gelo em cima da hora. Você fazia de qualquer jeito. Não, faz o melhor. O dia que surgia um obstáculo, você não ia na célula, você não vinha no culto de domingo. Não, capricha, faz o teu melhor. Deixa o impossível que Deus vai fazer. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Pedimos a Tua graça, pedimos o Teu poder. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, Pai. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoe cada célula, aquelas que talvez ainda não estão rompendo, aquelas que talvez ainda existe uma muralha que está impedindo delas avançarem. O Senhor estenda as mãos. O Senhor abençoe. O Senhor faça o milagre. Ori carabachuri anderemeca sirianda namai. Aleluia. Glória a Deus. Manifesta teu poder, Pai. E abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor abençoe cada reunião nesta noite. Abençoamos, ó Deus, o retorno para o nosso lar. Nos leva guardados e protegidos debaixo da tua mão de misericórdia, no poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.